Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Observatório ADR. Meu nome é Adriel Assis. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre arqueologia do livro de Gênesis parte 2, tá? Se você não viu ainda a parte 1, o link está na descrição e depois desse vídeo você vê. Você não vai perder muita coisa se não assistir esse vídeo aqui depois não. Então assistam os dois vídeos, vocês vão gostar muito. Já vai se inscrevendo no canal, já vai deixando o seu like, já vai acionando o sininho para não perder nenhum vídeo novo, porque se eu lançar aqui mais vídeos, mais curiosidades da arqueologia na Bíblia Sagrada, você não vai saber, porque não vai chegar vídeos novos para você. Então se inscreva e deixe o sininho acionado para facilitar, né? Você sempre ser avisado, no caso. Então vamos lá. A arqueologia do livro de Gênesis, parte 2. Estou compartilhando aqui com vocês alguns estudos, algumas coisas que eu fiz há algum tempo. E claro que eu vou para outros textos da Bíblia também, tá? Vou para outros livros futuramente, nos próximos vídeos, para mostrar para vocês evidências na história. Mas vamos lá. A criação em mitos antigos. Diversas histórias e lendas de todas as culturas do mundo têm uma própria versão da criação. No caso da Bíblia não é diferente, mas o que difere o relato bíblico dos demais? Devemos olhar para o ponto de vista espiritual de que Deus, Elohim, né, escrito em Gênesis, ou Yahweh, como outras pessoas conhecem também os judeus, evitam falar esse nome, né? É o único Deus e não precisa de deuses menores para glorificá-lo. Vou explicar essa tese a partir de fragmentos arqueológicos, ou seja, tem alguns fragmentos arqueológicos que a gente pode descobrir a atuação divina na terra e a perversão do diabo nas culturas antigas ao tentar desmistificar uma história em que é contada em todos os povos antigos. Simplesmente todos os povos antigos da Bíblia contam a mesma história que a Bíblia, entretanto, com fundos, né, narrativos diferentes. Tá? Temos aqui o primeiro conto deles, é o conto babilônico do Enuma Elish. Tá? É o mito da criação babilônico. Foi descoberta por Austin Henry Layard em 1849 em forma fragmentada. Ou seja, nem tudo está preservado desse livro, mas nas ruínas da biblioteca de Assurbanipal, em Nínive, o último rei da Babilônia, e Nínive hoje é Mossul, né, Mossul no Iraque, depois que esse texto foi achado, ele foi publicado por Joseph Smith em 1876, muitos anos depois de ele ter sido descoberto devidamente decifrado. Então aqui tem um relevo assírio, ó, mostrando uma luta entre Marduk, a divindade suprema dos amoritas e dos caldeus neobabilônicos, que demonstram aqui uma guerra, justamente essa guerra, né, entre Marduk e Tiamat, que era um dragão, tá? Ele era um dragão. O nome dá a ideia de ser feminino, porque o dragão Tiamat, ele era uma dragoa, na verdade. Ele era um dragão feminino, mas ele tinha um corpo, uma forma de lutar como de um homem. Né? Ele tem um corpo de leão e tal, os braços ali são bem monstruosos, assim. Então, ele tinha uma aparência de homem, mas ao mesmo tempo ele era uma mulher. Ele luta com Marduk aqui. E engraçado que para quem estuda angiologia, Marduk ele tem 4 asas, né? E Tiamat aqui, ó, ele aparentemente tem 2, mas na verdade essas duas partes aqui, ó, que seriam as 2 asas de Marduk, na verdade são 2 asas que estão sob outras 2, ou seja, o dragão aqui tem 4 asas e Marduk, como estou vendo aqui claramente, ó, ele tem 4 asas. Está o busto dele, né, no caso o desenho, está mostrando no relevo, né, 4 asas. O que é que isso tem de relevância para a Bíblia Sagrada? Bom, um anjo da classe querubim, que é um anjo de uma classe elevada, geralmente tem 4 asas para cima, 4, 6, alguns podem chegar até 8, depende muito. Existe uma classificação aí que você pode estudar. Existem mais de 70 classificações de anjos, para quem não sabe, não é só anjo, querubim e serafim não, tá? Tem muitas outras coisas, mas enfim. Um querubim, ele tem 4 asas, certo?
Se Lúcifer ele é comparado a um dragão lá na Bíblia, ele é um dragão que cai do céu, assim como Marduk expulsou Tiamat do céu, né? Ele expulsou Tiamat do céu, ele caiu e todo o mal se originou da raiz de Tiamat. Marduk tem 4 asas, assim como Tiamat. Então, tanto Marduk como a própria Tiamat são um simbolismo não só da criação, mas da expulsão de Lúcifer do céu. E Marduk aqui, ele prefigura Deus, mas é um Deus, veja, com a imagem de um querubim. E esse querubim também é Lúcifer. Então vocês veem que Marduk, Lúcifer, né, o querubim é o herói da história. Entendem a questão? Então isso aqui é muito revelador. Esse relevo é muito revelador, gente. Mas vamos lá. O Enuma Elish tem cerca de 1000 linhas escritas em babilônico antigo, sobre 7 tábuas de argila, cada uma com cerca de 115 a 170 linhas de texto. São várias as similaridades entre a história da criação do Enuma Elish e a história da criação do livro de Gênesis. O Gênesis descreve 6 dias de criação, seguido de um dia de descanso. Enquanto que o Enuma Elish descreve a criação de 6 deuses e a escravização do homem para que os deuses tenham um dia de descanso. Nossa! No caso, os seres humanos podem atrapalhar os deuses. Que deuses fracos, né? Aquela frase do Hulk, no filme dos Vingadores, do lado do Loki. Deus fraco. Em ambos, a criação é feita da mesma ordem, começando na luz e acabando no homem. A deusa Tiamat, que é um dragão, ela foi deposta, tá? Ela era uma deusa, mas ela foi deposta porque ela tinha uma raiz maligna. E é comparável ao oceano no Gênesis, né? Aqui tem lá o oceano, né? Os mares, né? O abismo. Tudo isso é a comparação aqui de Tiamat, tá? É a parte sombria da criação. Sendo que a palavra hebraica para oceano não tem no hebraico, tá? A mesma raiz etimológica que Tiamat, pois no texto bíblico a palavra é terrom, e evoca a ideia de abismo, não sustentando essa teoria. Então, Tiamat, embora seja uma palavra no babilônico, no aramaico, eu acredito que existe sim uma similaridade com Terrom, justamente porque a palavra Tiamat ela quer dizer justamente isso, algo sombrio, algo tenebroso, né? E Terrom é abismo, lá em Gênesis, no capítulo 1, tá? Capítulo 2 aqui, mas o correto é no capítulo 1, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui no Bible, que tem sim uma certa similaridade. Veja, no versículo 2 de Gênesis, no versículo 1 aqui, ó, capítulo 1, verso 2 no caso, né? A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Se eu vim aqui, ó, for ler no original, como está aqui, eu tenho Eres, Raiá, Tohu, Bohu, Roché, Panim, Terrom. Então, se eu clicar aqui em Terrom, de fato, a significação vai estar, ó, Terrom, procedente daqui de outra palavra, que quer dizer profundidades, profundezas, lugares profundos, abismo, né, oceano. Embora aqui o dicionário Strong coloque que ela é procedente de Ru, né, que quer dizer distrair, tocar, fazer barulho, murmurar, desconcertar, ser movido, eu creio que sim, que tem uma ideia da mesma que acontece com Tiamat, né? Essa ideia justamente de queda, de algo assim depravado, de algo ruim em que houve na criação, em que o nosso Criador deixou bem claro em que Ele era o Senhor do universo e não o mal. O mal veio para o mundo por causa de nós, né? Por causa da humanidade. Então, é isso que eu queria aqui mostrar, né, para vocês. Tá vendo? Tem até aqui os cognatos, que você pode pegar esse número aqui e colocar na internet com esse H na frente, que vai dar direto no dicionário de Strong, tá? Mas enfim, essas semelhanças levaram que muitos estudiosos tivessem chegado à conclusão que ou ambos os relatos partilham da mesma origem, ou então uma delas é uma versão transformada da Bíblia Sagrada, na versão dos Amoritas e Caldeus.
Mas no caso a gente sabe que tanto a Bíblia como os mitos antigos pegaram da mesma tradição, né, narrativa, da mesma fonte histórica e criaram suas próprias versões. Eu acredito que a Bíblia se aproxima mais da veracidade, porque como falei em outros vídeos, assista o vídeo 1 se você não assistiu, a Bíblia ela toma como ponto inicial uma figura mais simples de retratar os acontecimentos de Gênesis. Claro que o foco é na história do povo de Israel, de Abraão e tal, mas eu acredito que uma história que tem mais coisas, inclusive não sou eu que estou dizendo isso, mas muita gente especializada em mitos antigos dizem isso, uma história mais simples, ela tende a ser mais verídica do que uma história que aumenta muitos traços, muitas ideias, né? Ela é mais complexa e tem mais recheio, digamos assim, né? O biscoito recheado ele é formado por quê? Por um recheio no meio e 2 biscoitos lisos. Entenda que a Bíblia é justamente um desses biscoitos lisos, uma dessas partes lisas que não tem recheio. E esses mitos aí são um biscoito recheado. Né? Entenda isso, que foram coisas acrescentadas. Alguns até usam fazer uma comparação deste mito com o dragão registrado no Apocalipse 12, 13 ao 10. Como eu falei, né? Vamos ler o texto? O verso 3 do Apocalipse 12 diz assim: E viu-se no céu outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar luz, para que, dando a luz, lhe entregasse o filho. E deu à luz a um filho, homem, que há de reger todas as nações, o nascimento do nosso Salvador, com a vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus, para Yahweh e para seu trono. Então, é o próprio Yeshua. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. Miguel e seus anjos lutavam contra o dragão e batalhavam o dragão e os seus anjos. Os anjos também do dragão batalhavam. E tem um registro na Bíblia arqueológica, eu vou colocar aqui a referência, que realmente diz isso, que os homens se uniram a Tiamat na guerra dela contra os deuses, depois que Marduk já tinha expulsado. Algo que se difere com hoje, as pessoas se unindo a Lúcifer contra o nosso Criador, contra o diabo, a serpente, o dragão, não. Então as histórias aqui antigas já contam essa história muito antes da Bíblia ela ter sido compilada. Vejam só. Verso 8, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu e dizia: agora é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, o poder do seu Cristo, do seu ungido, né? Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus, Yahweh, os acusava de dia e noite. Tradução aqui da Bíblia Corrigida Fiel, ACF. Então, glória seja dada ao nosso Senhor. Assim como Marduk é o herói nos contos antigos, e Yehoshua, Jesus, é o vencedor e redentor da humanidade que derrotou o dragão, que é o diabo, e o texto bíblico ainda diz que ele é a antiga serpente. Isso nos leva a outra hipótese sobre a credibilidade do Gênesis, no entendimento de outros povos e culturas da época. Né? A serpente em outras culturas do Antigo Oriente Médio. Vamos agora ver um pouco sobre a questão da serpente em outras culturas. Em todos os lugares, a maioria dos povos do Oriente Antigo reverenciavam e adoravam a serpente como símbolo da realeza, sabedoria, saúde, fertilidade, morte e outras forças danosas ou benéficas. Nos escritos antigos, porém, as serpentes ou criaturas serpentinas desempenhavam seu papel mais proeminente como adversários, tanto aos humanos quanto aos deuses. Como, por exemplo, no mito antigo do Egito, de Osíris, o deus Ra contendeu com Apófis, o demônio serpente que tentava a cada manhã derrotar Ra, e assim envolveu o mundo nas trevas. Então,
para Ra dar esse fim, né? Já que estava criando o mundo precisava do seu sol, do seu brilho. Então, com seu poder, ele expulsou essa serpente. Aqui, ó, nós vemos um papiro que narra a luta dos deuses da barca solar de Ra, onde é possível ver Sete, né, o deus da destruição, expulsando a serpente Apophis, ou Apep, ela tem esses dois nomes, podem se transliterar da mesma forma, na presença de Ra, que precisa trazer o sol à criação. Ou seja, Ra, como está aqui, vocês podem ver, ó, ele traz aqui na sua cabeça um disco solar. E Sete está aqui auxiliando, tá vendo? Com a vara, para a queda da destruição, assim que é indicada pelas trevas de Apophis. E Apophis é justamente essa serpente aqui. Vejam que ela está sobre toda, né, a barca aqui, ó. Justamente devido à escuridão que tomou o mundo. E Ra, ele está tentando aqui se sobrepor à escuridão que Apophis trouxe. Então isso está claro nesse pergaminho aqui. Algo interessante que eu queria destacar quando eu vejo esse papiro é outra evidência na Bíblia, só que lá no livro de Êxodo, quando Moisés, né, fala para o faraó que terá a nona praga. A nona praga será a escuridão total sobre todo o Egito. Essa escuridão, muita gente acha, os egípcios só não enxergavam nada, esse foi o castigo deles, muito pelo contrário. Aquele castigo foi muito sério, inclusive levou muitos egípcios a perderem suas vidas, tipo, através de si mesmos. Muitos egípcios se mataram, se suicidaram, porque eles acreditavam que a escuridão, né, por 3 dias que eles passaram, simbolizava a perda da luta, né, entre Ra e Apophis. Então Apophis teria ganhado, o mundo estaria em trevas e muitas criaturas danosas, né, da noite, muitas criaturas ruins iriam atacar os egípcios. Eles estariam sem proteção, porque o sol de Ra era que os protegia à noite. Nem seus amuletos eram suficientes, porque eles acreditavam que os deuses deles estavam perdendo a batalha contra Apophis. Então você vê aqui a curiosidade, né, que a gente tem que ter na hora de examinar as escrituras sagradas. É uma coisa interessante isso aqui. Por isso os textos egípcios se assemelham os inimigos do faraó, a Apophis, lançando maldições sobre a cabeça deles. Realmente, é sobre a cabeça onde vinha, né, a sabedoria, a autoridade, né, a coroa na cabeça do rei era isso. Então o faraó, ele lançava maldições sobre a cabeça dos inimigos. E dizia, ó, aquela ali é Apophis, porque o faraó não dizia o nome dos inimigos. Os antigos egípcios não falavam. Por isso que Moisés, ele não mostra o nome do faraó. Aqui, ó, temos uma parte, né, da tumba de Tutancâmon, que é o faraó mais antigo do Egito, perdão, o faraó mais famoso do Egito. Ele é o faraó mais famoso, o antigo seria Menes. Mas enfim, temos aqui a tumba dele, é uma das tumbas mais bem preservadas dos achados arqueológicos, com uma serpente, tá vendo? E uma águia na cabeça, representando a imponência e sabedoria. Vejam aqui, ó, que a águia na cabeça de Tutancâmon representa justamente a sabedoria que o faraó tem enquanto ministro dos deuses, e o falcão aqui, né, a águia, que quer dizer visão, autoridade, está acima de tudo. Na epopeia de Gilgamesh, na Suméria, a serpente é descrita como aquela que condena o herói à mortalidade, roubando dele o direito da imortalidade. Entre outras serpentes, de modo semelhante, também se opõe nas histórias da Mesopotâmia, como o mito de Etana, Enum-Elish, e o ciclo de Inanna e a árvore de Ulupu. Veja, a árvore de Ulupu, né, parece com a árvore do bem e do mal. Se você for ver depois, pesquisar sobre a árvore de Ulupu, você vai descobrir isso, tá? Que parece muito com a questão da serpente lá do Éden e tal. Então, outros povos também adoravam essa questão da serpente e tinham uma imagem de desprezo também, né? Já os egípcios acreditavam que, assim como os egípcios, perdão, os judeus acreditavam, assim como os egípcios, que a serpente era uma imagem de sabedoria. E também seria da queda, da destruição, né? Do orgulho, da avareza. Ah, não li essa parte aqui não. Nos últimos contos ugaríticos, nos antigos contos ugaríticos, como o ciclo de Baal-Anat,
O seu companheiro Anat derrota a serpente retorcida de 7 cabeças, chamada Lotã, que tem a mesma etimologia de Leviatã, esmagado por Deus, por Iarro, no momento da criação, segundo o Salmo 74,14. Veja, está na Bíblia essa parte aqui, de que teve uma serpente, que é chamada Leviatã, que é citado no livro de Jó, capítulo 40, ou é o 44. E em Salmo 74 também nós vemos a citação poética dessa serpente chamada Leviatã, que parece com Lotã, lá aqui do ciclo ugarítico de Baal-Anat. Possivelmente o salmista Asaf conhecia este mito e colocou neste salmo em tom de louvor ao Deus Criador. Então tá claro isso aqui. Aqui é uma imagem do período cristão já, de Miguel, né, possivelmente Miguel, lutando contra o dragão do mar, que possivelmente seria Leviatã, uma figura do diabo, né, que é presente em outras culturas também. É interessante aqui essa imagem. O livro de Jó, por exemplo, Raabe é o nome de um monstro marinho usado como uma expressão figurativa para o orgulho, como eu disse anteriormente. Jó capítulo 9, 13 e 26, verso 12, está lá nesses dois textos, sendo que esta mesma criatura serve de monstro marinho, que parece com uma serpente nos textos ugaríticos lá do século IV a.C., que a gente viu aqui em cima, né? Que seria possivelmente o ciclo de Baal-Anat, mas só vocês pesquisando aí para ver, né? Para ler. Tem vários textos ugaríticos que até hoje não foram descobertos e que estão em processo também de exame, né? Porque a língua ugarítica não é muito comum no meio arqueológico, tem vários e vários artigos sobre isso. Então, finalmente, nós vamos para a nossa conclusão, que eu concluo o seguinte: seja qual for a história que se conte, nunca vai apagar ou tirar a credibilidade da Bíblia, pois ela trata a Deus como o único Senhor que criou todas as coisas e o tempo. As mitologias do mundo só testificam que ela é a palavra de Deus. Diga-se de passagem, a Bíblia só o trata como Yahweh, como Yahvé, somente em Êxodo, enquanto o Gênesis trata de descrição do Criador como Elohim. A forma mais simples de se referir a Deus no hebraico, que é aquele Deus pluralista, né? Aquele Deus criador, aquele Deus que ele é vários em um só, é a essência do cosmos, né? É toda a ordem unificada em um só ser. Isso nos ensina que somente a presença dele, de Yahweh, nosso Criador, nos basta, de forma simples e clara. Se ele fez a terra em 7 dias, ele pode criar em nós uma nova criatura. Que o diabo não tem autoridade, né? Nos fazendo andar no seu amor, criando em nós um novo espírito, em fé no seu Filho, Yehoshua, né? Jesus Cristo, Yeshua, que é o novo Adão. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. E o último Adão, em espírito vivificante. Está lá em Coríntios 15, verso 45. Tá? O primeiro livro de Coríntios. Então, assim, era isso que eu queria mostrar para vocês, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam, não saiam sem dar aquele like, sem comentar aqui no vídeo, tá bom? Então, compartilhe com outras pessoas, com seus amigos, familiares. E eu estou ficando por aqui. Observem a verdade sempre e até mais. Não percam também meu último vídeo. Se gostar, curte e compartilha.